Fala, povo, olha o Limão aqui de volta. Vamos agora fazer a nossa instalação do nosso servidor de domínio. Como eu prometi para vocês, a gente vai fazer pesquisando na internet, pessoal. Parece mais fácil, mas nem tanto, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender a configurar o servidor Samba no Ubuntu. Vamos olhar quem que a gente tem ensinando a fazer isso. A gente tem aqui alguns sites. Gomes, não conheço. Vou olhar aqui o que tem nesse serviço. Ele fala o que é o servidor Samba, dá o comando de instalação do Samba, apt-get install é o comando, mostra a versão do Samba, se o serviço do Samba está rodando, habilita o Fire, o FW é de Fire do Samba, abre as configurações do Samba e dentro das configurações do Samba habilita chave privada. Pelo que eu estou olhando aqui, ele criou o servidor Samba nessa primeira etapa só para compartilhar arquivo. E ele libera para um de arquivo. Agora ele vai usar sem autenticação. Então ele não resolve, ele está criando esses documentos aqui. Ele pegou a pasta Home e Aluno Private, permitiu que a gente possa navegar. O que é esse browser? É isso aqui, pessoal. Eu estou aqui, capturas, estou navegando na pasta. Então essa parte aqui dele de Alright Browsable Yes é para isso. Guest OK porque não pode nenhum convidado. E você tem que logar com o usuário aluno aqui na pasta dele, tá? Então, esse daqui não está configurando ele como controlador de domínio. Então, eu vou colocar aqui, configurar servidor Samba PDC, primário tamanho e controle. Então, vamos mudar nossa pesquisa. Sempre update. Vou olhar o que configurou pra gente. Peguei a primeira opção, pessoal. Configuração do servidor Samba de impressão e introdução ao PDC. Então a gente pode usar o servidor Samba como servidor de impressão também, viram? E ele não tá legal esse link não. Vamos pegar outro link. Como eu disse para vocês, é na prática. Vou localizar um link. Opa! Portais Sertão e IFRS. Vamos olhar o que ele fez aqui. Samba 4 configurado como controlador de domínio do Active Directory. Faz a parte de configuração do arquivo de domínio. Aqui um exemplo de configuração. Apaga as pastas que estariam pré-configuradas ou de instalação anterior. A gente não vai precisar fazer essa parte. Remove a configuração original. Instala o Samba com as dependências. Está faltando a lib aqui, porque senão o root não consegue acessar. Está faltando uma lib aqui. Ele falou que instalou no repositório do Debian. Salva o arquivo original de confirmação e cria o novo servidor Samba para o serviço, porque você acaba instalando o pacote extra e vem embutido também no Samba esse pacote. Testa se está funcionando, confirma o domínio, instala um BIDE, que é o servidor de nomes, que é fortemente agregado ao domínio, verifica se está funcionando, resolve o DNS, testa se está funcionando e principais problemas. Então, em tese, esse daqui com algumas adaptações vai resolver a nossa vida. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um Notepad, que auxilia a gente a documentar. Vou criar uma nova nota aqui, vou salvar ela. O nome dela vai ser instalação Samba PDC. Instalação, vou fechar as outras coisas de trabalhos anteriores que eu tenho aqui. E a primeira coisa que o nosso colega faz é verificar se estão sendo executados esses serviços. É um comando que a gente não precisa guardar, mas vamos fazer um sudosu aqui, a minha senha padrão, e fazer a execução. Por incrível que pareça, você vai pesquisar apenas pelo Samba 1874, dá para pesquisar pelo SMBD 1876,
são os resultados do processo, mas ele não listou esses caminhos de memória. Ele executou esse processo aqui, procurando por essa informação, mas não listou nada. O comando grep é um comando de filtragem, esse é grep. E o psaux, vou mostrar o psaux aqui para vocês, ó. psax. Ele lista todos os processos de execução do sistema. Aí eu quero filtrar um processo, psax, aí eu vou usar o pip, que é isso que ele está fazendo aqui. Grep e vou filtrar por su. Aí, observaram? Ele listou todos os processos que tem su. Todos. Inclusive de pesquisa, que é o grep-e aqui, ó. Que é o processo que eu executei. Então, quando eu executei aqui, ele puxou apenas o processo grep-e, que é o egrep que a gente executou, e não localizou mais nenhum processo. Aqui, ó, localizou o grep-e do su e localizou as outras execuções do su. Então, não tem esses serviços executando. Beleza? Esses serviços não estão executando. Agora ele vai configurar o arquivo etc rust. Esse arquivo é um pouquinho mais configurado, gente. Complicado. A gente vai ter nano etc rust. E aqui nesse arquivo a gente vai fazer algumas adaptações, tá? A primeira é o seguinte. Observa que ele coloca DC3 é o nome do computador. Observando? DC3 é o nome do computador, ele coloca o IP do computador e depois coloca o nome do computador de novo e coloca o domínio. Então, como a gente vai fazer aqui? Servidor PDC é o nome do meu computador, ponto, limão, ponto, internet, que é o nosso domínio. Beleza? E o nome do computador de novo na frente, serve, ponto, serve PDC. O nosso IP é 172.0. No caso 16, né? 16.0.252. É o IP do nosso servidor PDC. Como eu posso descobrir ele, ó? IP address. Aí ele aqui, ó. Esse é o nosso IP. É o IP que a gente configurou para o nosso servidor. Então, nosso IP é 172.16.0.252. Serve PDC, que é o hostname do nosso computador, /limão.internet, serve PDC. A gente precisa fazer essa configuração para quando algum serviço de autenticação chamar o nosso servidor pelo nome, ele responder. Bom? Então, vou fazer aqui Ctrl X. Eu estou usando o nano, né? E salvar. Então, está salva a nossa configuração do arquivo Rust. Agora, ele remove o arquivo SMB se existir. Isso é uma medida de proteção, tá? Eu vou dar RMB aqui, você pode ver que ele fala, ó, cannot remove, ou seja, esse arquivo não existe, eu nunca instalei Samba nessa máquina. E ele remove o arquivo do Kerberos, que é o protocolo de autenticação feito para a Universidade Americana, que também não existe porque eu nunca instalei esse protocolo, tá bom? Aí, olha que interessante, agora que ele vai instalar o Samba. Agora ele vai fazer apt-get, install Samba, KRB5 e embed. Eu estou sentindo falta do embed libs aqui, que faz a gente poder usar no Linux local o embed. Então eu já vou fazer uma pesquisa extra aqui para complementar esse comando. Embed lib pan, se eu não me engano. Isso aí, pan embed. A gente precisa dessa pan embed. A gente precisa dessa pan embed para a gente conseguir usar com chow, chmod, que são comandos de manipulação de arquivo no Linux, esses arquivos. Aqui, ó. Temos duas resoluções aqui, ó, a libnes e a libpan do embed. Então, eu quero essas dois arquivos lib do embed, tá? Eles vão nos auxiliar a fazer essa integração com Windows. A pan alt update enable homed, que esse Ubuntu serve fez aqui para criar diretório automaticamente. Eu não queria confundir muito a cabeça de vocês, mas acaba entrando um pouco mais de informação. Mas eu preciso completar aquele comando com isso daqui, ó. Então, vou voltar aqui e vou colocar o primeiro comando que a gente realmente usou, que foi útil, que foi o nano /etc /rust. O que a gente fez dentro desse nano? Vou pegar aqui
setinha para cima e eu vou achar ele, ó, nano etc/rust. A gente criou essa configuração aqui. No caso, a gente adaptou, mas essa configuração aqui, copiei, colei aqui. Não vou salvar alterações, porque eu tenho que clicar com o botão inverso para copiar. Segunda coisa que a gente precisa fazer, e a gente é necessário, aí eu vou ajustar já o comando aqui. Aqui a gente configurou o arquivo Rust. Beleza? A segunda etapa que a gente vai fazer é instalar as ferramentas necessárias. Beleza? Aí, nesse instalar as ferramentas necessárias, eu vou adicionar aqui a nossa pesquisa paralela, que é esse rapazinho aqui, ó. Essas duas bibliotecas aqui, que sem ela lá na frente vai nos dar problema. Ele não vai importar para o Linux sem fazer importação. Deixa eu tentar explicar para vocês. O AD, ele é um gerenciador de usuários. Pronto. Ele é um gerenciador de usuários. E o Linux tem o seu arquivo Shadow e Password em que ele gerencia os seus usuários. Quando eu habilito essa libpan aqui do WinBind, o WinBind se comunica com a AD e disponibiliza ao Linux os usuários do AD sem precisar jogar nos arquivos Shadow, arquivo de usuário do Linux. Então, com isso daqui, a gente consegue atribuir uma pasta para um usuário do Linux. A gente, quer dizer, do caso do Samba, contribuir uma pasta, direcionar permissão, tornar ele administrador do sistema. Então, isso aqui vai facilitar muito a gente fazer o gerenciamento em um cliente Linux local, tá? Então, esse aqui é o comandinho completo para a gente instalar com a correçãozinha para não dar esse problema. E agora a gente vai executar aqui no PUT o nosso comando. E instalando. Como ele tem um "-y", ele não pede confirmação não, pessoal. Ele instala, já puxou o limão internet. Ele pergunta qual é o nome real do meu domínio. Eu vou apenas dar Enter, é aquele mesmo. Ele pergunta quem é o administrativo do meu domínio. É o nosso IP local, tá? A gente está instalando nele mesmo. Então é 127.0.252 e segurando. Vou apagar aqui essa pesquisa. Vou apagar essa outra pesquisa. Essa pesquisa aqui, ela é útil. Ela trouxe as bibliotecas que faltam e ainda habilita para criar, mkhomed. Sabe o que é isso? Ele vai fazer com que cada usuário que logue no Linux consiga obter um usuário do domínio e crie uma pasta home personalizada para ele. Tá? Então isso daqui é interessante. E é uma documentação do próprio Ubuntu Server. Prepare para adicionar o computador no domínio. Ele está auxiliando a gente fazer a integração com o domínio dessa máquina. Então a gente precisa dessas bibliotecas aqui. Se continuarmos olhando aqui, talvez a gente vai achar mais coisas que vai ajudar na nossa próxima empreitada. Inclusive aqui já está a próxima configuração quando a gente for fazer um servidor para integrar com o nosso domínio. Aqui já está todo passo a passo direto da fonte oficial que a gente precisa fazer. Direto do site do Ubuntu Server. Ele está mostrando as configurações que a gente precisa saber. Como são utilizados os rangers de comunicação do MAP, como funciona. Uma fonte técnica bem útil aqui para a gente estar fazendo essa configuração. Aqui ele faz até os testes de configuração do administrador. Vou voltar na primeira etapa aqui. Depois ele ensina também a configurar o protocolo Kerberos, instalando Kerberos, fazendo a autenticação básica da Workstation com Kerberos. Como fazer essa autenticação? Ele ensina toda essa configuração aqui para a gente conseguir fazer funcionar no nosso server com outras máquinas. Ele ensina a configurar e-mail, LDAP, Web Service. Tem várias configurações úteis aqui. Eu vou voltar para a integração com o Active Directory. E aqui está o nosso passo a passo. Então nós já temos dois materiais de referência aqui. Vamos olhar a nossa execução. Terminou de instalar.
Agora a gente vai continuar no nosso primeiro material de referência, próxima etapa. Olha o que ele faz um backup do arquivo atual. Se eu digitar o comando aqui nano /etc /samba smbconf, esse arquivo aqui é o arquivo original que veio com samba, tá vendo? Vou abrir ele aqui. O que ele faz? Deixa eu dimensionar melhor minha tela. Isso, para ficar melhor para vocês visualizarem, né? Isso, ó. Então, esse arquivo aqui, ó, é o arquivo original que veio com o samba. Se eu copiar o endereço dele, vir aqui digitar nano, eu consigo abrir ele. O que ele está fazendo? Ele é uma boa prática. Ele pega esse arquivo e salva ele, ó. Move mv o arquivo samba original para o mesmo diretório, só que samba.conf.org, é o arquivo feito originalmente. A partir de agora, esse arquivo samba não existe. E agora ele vai fazer o provisionamento do domínio, que é com esse comando aqui, ó, samba to domain provision. Voltando ao nosso arquivo, a gente instala os pacotes. Depois que a gente instala os pacotes, a gente faz o backup do arquivo, o comando funcionou perfeitamente. E agora a gente vai fazer o provisionamento do domínio. Vou ler ele aqui, executando o comando. Quais são os parâmetros que eu vou usar nesse provisionamento do domínio? Ele já vai sugerindo, ó, real name, limão internet. Enter. Por que ele já está sugerindo o nome certinho? Ele pegou lá do meu arquivo Rust, que eu já configurei, e pegou lá daquele arquivo church do Netplan, que eu já configurei com 127, lembra? 127 apontando para ele mesmo, então ele tenta localizar nele mesmo e consegue obter as configurações, facilita a minha vida. Tá bom? Ele está falando que o nome do domínio é limão. Então, domínio é limão. Tipo de servidor, DC, primário domain controle. Aí aqui, pessoal, na hora do samba, o nosso tutorial está usando o bind para fazer isso. E a gente vai usar também. E ele precisa do servidor DNS, tá? A gente poderia usar o DNS interno, mas eu prefiro utilizar o bind porque o bind tem muito mais recursos e é mais fácil de resolver problemas. Se você instalar com o DNS interno e funcionar, beleza. Mas se você precisar colocar outros servidores na sua rede, fazer domínio reverso, checar a autenticidade, colocar servidor de domínio secundário, você vai precisar do bind nessa evolução. Então vamos colocar o bind aqui. A senha do administrador, vou utilizar a senha padrão. Normalmente essa senha tem requisito de complexidade, então você botar letra, número, senha, tá bom? E estamos criando nosso servidor samba. Estou observando que entrou um colchete lá, estamos visualizando. Torcer para não dar erro no meu bind. Então vou ter que fazer de novo. Ele está criando o domínio, né? Criando os repositórios, criando aqui, ó, o banco de dados, onde vai ficar meus diretórios, ó. Isso aqui é tudo banco de dados para armazenar senha, armazenar usuário. Ó, criou o domínio limão, internet. Então ele está fazendo o trabalho dele. Demora um pouquinho mesmo, tá? Ele faz esse processamento. O único erro que eu notei é que entrou uma barra aqui na hora que eu fui apertar o Enter. E quando ele terminar, ele deve mostrar isso aqui, ó. Ele mostrou sertão lá, ele deve mostrar aqui limão. Serve pdc.limão. Beleza? Guardando ele terminar, ele não terminou ainda. O de Enter aqui, você pode ver que ele está em processo de conclusão ainda da configuração. Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo em acelerado, tá? Porque aqui está mais lento, mas aí eu vou fazer acelerado para vocês. Vou colocar aqui para auxiliar o arquivo enquanto ele termina os parâmetros. O nosso real m foi limão. Ponto internet.
O nosso domain foi limão. Serve role DC de domain controller. DNS backend. Foi o bind 9 DLZ, tá? E a senha, vou colocar uma sugestão de senha simples, apenas para aprendizagem. ABC tralha 1, 2, 3, 4. ABC sustenido, jogo da velha, tralha, do jeito que você quiser achar melhor. Símbolo aí, hashtag, né? Tem outras coisas aí. 1, 2, 3, 4. Sugestão de senha. Nosso servidor ainda não terminou. Eu posso dar uma olhada na máquina virtual. A máquina virtual está rodando. Está demorando mesmo. Eu terminar ainda de criar a interface. Pode ser que aquela aqui, ó, que entrou sem querer, pode estar dando erro. Então, Ctrl C para abortar o processo e vou fazer de novo. Só que não vai dar certo, né? Primeiro eu tenho que seguir a medida do meu colega aqui do site, que ele fez o que? Ele removeu o arquivo SMB para backup. Eu vou remover. Removi o arquivo, tentar de novo, não existe. Então vou criar um novo arquivo Sambatu. Domínio Provision, beleza. Real name limão internet. Limão, DC. Aí aqui é o nosso ind9 blz. Beleza, agora foi sem barra. A senha. Entra. Vamos ver se agora ele consegue criar. Ele criar provavelmente era aquele colchete que acabou entrando na hora de apertar Enter aqui. E ele deu erro. Se ele não criar, pode ser algum outro problema que a gente vai tentar descobrir. Normalmente isso daqui não dá problema. Você informa os parâmetros, ele cria a configuração e depois a gente vai para a próxima etapa, que é a configuração do Kerberos. O protocolo Kerberos, pessoal, ele serve para autenticar os clientes com o seu domínio. Então, quando o cliente entra no seu domínio e faz uma autenticação do protocolo Kerberos, essa autenticação do protocolo Kerberos possibilita o inbound a fornecer dados de usuários e senhas para o seu computador que está autenticado no domínio. Entendeu? Então, o protocolo Kerberos ele é muito útil. Bom, pessoal, vou dar uma pausa e aguardar sem